É com muita alegria que nós vamos ter a nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Luciana e vou conduzir a aula com vocês. Nosso tema de hoje é o mais antigo esporte. Você aí saberia me dizer qual é o mais antigo esporte? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre atletismo. Você conhece? O atletismo, ele é uma forma de superação dos movimentos humanos essenciais, como caminhar, como correr, como saltar e como arremessar. É o esporte base de todos os outros. Ele é capaz de testar a força humana que vai além da resistência física, passando também pela habilidade. O atletismo, ele é um esporte composto por diversas modalidades. Você conhece alguma? Você pratica alguma? Bom, corridas. Corridas, a gente sabe que tem corridas de várias formas. Tem de curta distância, tem de longa distância, além de provas de revezamento e com obstáculo e da marcha atlética. Temos também os saltos de altura, em distância e triplo. Temos também os lançamentos e os arremessos. Podem ser de dardo, de disco, martelo e de peso. Consiste em lançar o objeto o mais longe possível do ponto inicial. Há também as provas combinadas, que unem duas ou mais modalidades, sob um mesmo nome e que variam conforme o sexo. Então, é importante a gente aprender isso aqui. O heptatlo, ele é um conjunto de 7 modalidades e é praticado apenas por mulheres. O decátlo é uma modalidade que envolve 10 e que é praticado apenas por homens. Aqui, a gente pode observar algumas imagens. Temos imagens de corrida, temos imagens de salto e temos imagens de arremessos. Bom, aí quando a gente vai falar de atletismo, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é a corrida. Ah, essa eu já sei. Atletismo é correr. E até devido ao que a gente já estudou ao longo da história, que vem lá dos antigos, que a corrida era disputada nos estádios, então isso nos remete ao atletismo. Então a corrida, historicamente, a gente sabe que acompanha todo o processo de evolução humana. Mas esse processo, ele vem antes do desenvolvimento da criação dos animais. A gente sabe que os homens centravam-se na prática da caça e da coleta, na coleta de alimentos, para conseguir sobreviver. Então, há grandes indícios de que a caça, por necessitar da agilidade humana em pegar a presa, tenha sido parte responsável pelo desenvolvimento da corrida. Então, nós vamos ver aqui a imagem que nos chama a atenção. A gente vê que essa ideia tem alguns fundamentos para uma afirmação bastante comum. Quando chega nas Olimpíadas, em que a gente vê boa parte de atletas quenianos vencendo as provas, a gente fica na dúvida. Nossa, mas esse pessoal é muito bom. Mas por que eles são bons? Principalmente em corridas de longas distâncias. Então, a gente sabe que esse ser bom é devido à tradição do seu povo em caçadas. Outra ligação da evolução humana com o atletismo são as provas de arremesso e de lançamento, que a gente sabe que tem um mito em que os homens arremessavam pedras e pontas afiadas para auxílio na caça. Então, a gente vê aí
como que o atletismo tem uma cultura fundamental. E apesar da gente falar que ele é o esporte base, a gente sabe que ele vai muito além disso, porque ele nos traz modalidades, formas diferenciadas de praticar. Eu posso saltar, eu posso correr, eu posso arremessar, e assim eu tenho várias possibilidades. Mas, professora, onde que o atletismo é praticado? A gente sabe que as provas de atletismo, elas são realizadas em estádios, no campo, em montanha e na rua. A pista moderna, ela é oval, mede 400 metros de perímetro e possui 8 faixas. E algo que a gente sabe é que nas corridas, o que a gente não pode fazer é queimar a largada. Você já treinou isso na sua escola? Ou seja, a hora que vai sair não pode pisar na linha. Ou, a hora que a gente vai correr, a gente tem que estar atento a tudo aquilo que a gente pode fazer e também ao que não pode. Nesse caso aí, de disputar uma corrida. Então, aqui tem uma imagem de uma pista de atletismo com as suas divisões para o nosso conhecimento, onde a gente vai praticar a distância. Cada lugar dessa pista é um local para a gente fazer determinada modalidade. Tem um lugar certo para a gente saltar, tem um lugar correto para a gente correr. Às vezes na corrida a gente vai fazer a corrida nas raias, às vezes a gente vai correr 400 metros, a gente vai correr 200 metros com obstáculos e cada local tem um lugarzinho certo para fazer determinada modalidade. E também a gente viu lá que tem as provas de rua, que a gente já conhece, que é a marcha atlética. E também a gente sabe muito bem que tem a maratona, que às vezes a gente fica esperando aí no fim do ano para ver, mas até às vezes na cidade da gente, a gente faz algumas corridas para treinos ou para ficar cada vez melhor. Então, vamos às nossas curiosidades. A gente sabe aí que veio um atleta que é campeão olímpico e que nos chamou muita atenção. Porque o atletismo é assim, né, gente? A gente fala nele, mas a hora que ele nos chama atenção é a hora que ele aparece nas Olimpíadas. Porque aí a gente vê aquele monte de gente ganhando, batendo recordes, e aí a gente vai chamando nossa atenção. E a gente fica preocupado, querendo conhecer, e a gente começa a pesquisar mais sobre, e isso aí aguça a nossa curiosidade. É assim que o atletismo aparece na vida da gente, mas nós podemos mudar isso e podemos praticar desde já, porque a gente sabe que o atletismo ele é um esporte bom porque ele não necessita de muitos materiais. A gente pode utilizar os materiais que a gente tem em casa, principalmente agora, em tempos de pandemia, nós podemos fazer em casa mesmo vários dessas modalidades, experimentar. A gente pode correr, dar uma volta na casa, no quarteirão. A gente pode pegar ali um baldezinho da mãe, pedir emprestado do pai, pegar umas bolinhas de papel, arremessar. A gente pode também pegar um disco, montar um disco ali com um pratinho de papel ou alguma outra forma e arremessar o disco também. Saltar, podemos colocar uns obstáculos, umas caixas de diferentes tamanhos, chinelos e montar os obstáculos na casa da gente para a gente melhorar os nossos recordes e praticar o atletismo. Então, a gente pode adaptar com o que a gente tem e fazer o atletismo sem muito recurso. Eu convido você que está aí em casa para poder fazer também. Então, voltando aqui nas nossas curiosidades, a gente sabe que tem um atleta muito famoso, que é o Bolt, que a gente sabe que é considerado o homem mais veloz do mundo e que ele é campeão nas provas de 200 metros e de 100 metros. E nessa etapa aqui, a gente vê que ele vence 200 metros brincando no final e entra para a história do atletismo. Bolt, bicampeão dos 100 metros, ele é agora também
bicampeão olímpico dos 200 metros rasos, para afirmar ainda mais o nome na história do esporte. Então, a gente sabe aí que ele é chamado homem-raio, homem-relâmpago, por ser tão rápido. Então, essa é a nossa curiosidade de hoje. Fique ligado. O esporte, gente, a gente sabe que significa o quê? Saúde, emoção, satisfação, desafio, comunidade. Quando a gente pratica o esporte, a gente sente tudo isso. Apoio, talento, trajetória, vitória, tudo isso está envolvido. Alegria, irmandade, cidadania, respeito. Mas, quando há violência no esporte, há o quê? A negação e anulação de todos estes conceitos. Então, a proposta que a gente tem é: mantenha esses conceitos do esporte, perpetuem esses conceitos, porque vale a pena e faz bem. Um pouco de história nas Olimpíadas. A gente sabe que o esporte que melhor retrata o lema olímpico é qual? O atletismo, onde fala sítios, altius, fortius, que quer dizer uma citação latina, mas que quer dizer o mais rápido, o mais alto e o mais forte, na tradução que eu disse anteriormente do latim. O atletismo, ele marca presença desde onde? Desde a primeira edição dos Jogos da Antiguidade. E é importante a gente conhecer isso porque, na verdade, a gente vai superar esses nossos limites. A gente vai ver quem carrega mais peso, quem é o mais forte, a gente vai ver quem corre mais, quem é o mais rápido e a gente vai ver quem é o mais alto, quem salta mais alto, quem salta mais longe. E assim está aí o nosso querido atletismo. Bom, mais um pouquinho de conhecimento para a gente. O atletismo, ele é categorizado como um esporte de marca. Você sabe o que é um esporte de marca? Bom, o esporte de marca, eles são aqueles no quais o resultado da ação motora comparado é um registro quantitativo de tempo, distância ou peso. Então, bora lá superar a nossa marca? É isso aí que eu convido vocês. Esse é nosso primeiro momento da aula, parte teórica, para a gente poder entender um pouco a prática. Se você já faz o atletismo na sua escola, ótimo. Mas se você está conhecendo agora, vamos treinar, vamos superar a marca. Ou seja, hoje nós vamos ter demonstrações. Então, hoje eu consegui ir menos. Então, amanhã eu vou mais um pouquinho. Depois da manhã, mais. E assim a gente vai superando cada dia a nossa marca. Pode cronometrar, pode chamar o pai, pode chamar a mãe, pode chamar alguém aí de casa para fazer com você também, para te ajudar a cronometrar e vocês realizarem todas essas atividades. Bom, então agora é a hora da nossa prática. E vamos começar com um desafio de força. Você topa? Então, o que nós vamos precisar? Primeiro, essa atividade chama leva e traz. A gente pode fazer ela de diversas formas, mas nós vamos começar com uma forma e depois a gente passa para as outras fases. Vamos dizer assim. Então, o que a gente vai precisar? Primeiro, a gente pode utilizar o que a gente tem em casa, tá? Lembrando, se você tiver um arco, tudo bem, se tem como você riscar o chão. Se você não tiver como riscar o chão, você pode pegar uma fita adesiva. Ah, professora, não tem fita adesiva. Você pode fazer como eu aqui, ó. A gente coloca uns panos, às vezes a pessoa tem, aqui vai ser TNT, mas você pode colocar um tecido, ou você pode colocar aí na sua casa também, você pode montar um baldezinho, alguma coisa, um papel por baixo para te dar estabilidade
As bolinhas, você pode utilizar as bolinhas de jornal, você pode fazer as bolinhas de jornal, amassa bem, passa fita adesiva e se caso você não tiver dessas bolinhas, você pode fazer com a de jornal. Vamos lá então. O que a pessoa tem que fazer nesta regra aqui? A pessoa tem que pegar os objetos, nós temos aqui o TNT marrom, o lilás e o laranja. A gente tem que pegar essas bolas, transferir para o TNT lilás e depois para o TNT laranja. Mas está muito fácil, professor, isso é muito fácil. Então, o que acontece? Tem uma posição correta para fazer isso. Vem comigo. Então, basicamente, nessa posição, tá? Não pode dobrar, não pode escorar, não pode fazer assim. Você vai passar, tá? Então, como que vai ser? Nessa posição, você vai começar a passar. Passa uma de cada vez. Aí, você pode fazer alternando a mão, alterna. Ó, é uma resistência, uma força. Vem pra cá e aí você passa. Se o corpo tremer, ótimo. Sinal que a força tá fazendo efeito. Ó, pode fazer com a mão direita, pode fazer com a mão esquerda. O importante é fazer. Acabou aqui, não descansa. Volta as bolinhas, o desafio não acabou. Novamente, você vai passar, ó, pode alternar a mão, tá? Aqui, ó, pode alternar e vem pra cá, tá? Isso tem que ser rápido, tá, pessoal? Eu tô fazendo aqui mais devagar para ensinar vocês, mas vocês podem fazer mais rápido e alternando aí o cronômetro, alternando aí a marca de vocês. Até aí tá entendido? Tem uma variação legal que dá para vocês fazerem depois, é com o pé. É sentar, tirar o sapato, pegar as bolinhas com o pé e trazer para os TNTs da mesma forma e depois voltar. Agora eu vou propor um outro desafio, também dentro do atletismo, que é um desafio de distância. Então, vocês vão precisarem aí. Ah, professora, eu não tenho elástico. Ah, mas eu tenho um cabo de vassoura. Pode utilizar um cabo de vassoura, tá? Não tem problema. Então, vocês vão colocar, pode riscar o chão. Vocês vão colocar no chão e vão começar com uma distância pequena. Marca lá uma distância menor. Aí começa e salta. Professora, eu dou conta sim. Então vai. Saltou, tá? Ah, deu certinho. Vai e aumenta a distância. Aí eu dei conta. O que você vai fazer? Tenta pular. Ah, dei certo. Ah, não pulei certo não. Você viu? Então, o que você vai fazer? Vai pular, lembrando da postura, da posição para pular. Começa com os pés juntos. Depois, com os pés separados, não pode. Então, você tem que ir com os pés juntos. Pega a impulsão e joga lá. Não pode pisar, hein, gente? Lembrando que eu falei lá no início que não pode queimar a largada. Conseguir fazer, aumenta um pouco mais a distância. Professora, tá difícil. Não tem problema. Você tem que tentar, tá? Você precisa superar a sua marca. Então, ó, eu posso fazer assim, professor? Não, tem que saltar, tá? E você vai lá e salta aquela distância maior. Pega uma distância maior e salta. E assim você faz o treino na sua casa, tá? Ó, combinado? E vai aumentando a distância. Então, pessoal, sobre o atletismo, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima aula.